Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa websérie Semana de Imersão e Avaliação de Hipercromias. Essa é a nossa segunda aula e eu quero me apresentar desde já. Meu nome é Luciana Luz, eu sou fisioterapeuta e esteticista com 15 anos de formação na área, trabalhando amplamente em estética facial, tenho experiência universitária, docências em cursos e pós-graduações e eu já quero começar aqui falando sobre a nossa grande experiência que ocorreu na última segunda-feira. Pessoal, nós começamos uma semana totalmente voltada para a avaliação de manchas, avaliação de hipercromias. E qual era o nosso grande objetivo? Fazer com que vocês atinjam cada dia mais melhores resultados através de avaliações mais precisas. O propósito dessa semana de imersão é fazer com que vocês, a cada passo, a cada aula, entendam como avaliar de forma mais precisa essas manchas. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre avaliação quanto à profundidade das hipercromias epidérmicas e dérmicas. Então, esquadrinhamos todas as camadas cutâneas, entendemos formas, métodos avaliativos que nos possibilitam este tipo de avaliação mais precisa e que recursos são esses que nós podemos utilizar para tratar essas hipercromias, estejam elas na epiderme, na derme ou mistas. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação diferencial dos tipos de manchas, mas para que vocês entendam perfeitamente o assunto dessa aula, é muito importante que vocês voltem e assistam a primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, a live ficou salva, ela está salva no YouTube. Ontem nós tivemos o nosso momento de tirar dúvidas no Instagram, ela também está salva lá. Então acessem, coloquem os comentários de vocês, tirem as dúvidas. Eu já quero aproveitar para agradecer imensamente a todos os comentários que aconteceram no YouTube, no Instagram, que vieram por direct, por mensagem de WhatsApp. Foi uma live maravilhosa e hoje não vai ser diferente. Mais uma vez nós vamos iniciar essa live, que é uma aula da nossa websérie, e amanhã nós vamos ter a live Tira Dúvidas diretamente ao vivo no Instagram. Bom, o que eu quero que vocês entendam também? Eu quero que vocês reflitam a cada uma dessas aulas. Na nossa primeira aula de avaliação de hipercromias quanto à profundidade, eu quero receber de vocês essa mensagem. O que é que mudou na sua forma de avaliação? Como você enxerga hoje a avaliação do seu cliente diante daquela avaliação antiga que estava restrita apenas a uma observação clínica, uma palpação com a pele higienizada? Que instrumentos são esses que você agora enxerga que pode utilizar para fazer uma excelente avaliação quanto à profundidade da pele do seu cliente? Você possui os recursos necessários para tratar todas as profundidades de mancha? E que resultados você pode obter a par desse conhecimento já, sabendo esse conhecimento? Quais são os recursos que você deixou de utilizar por não saber o que você aprendeu nessa primeira aula? Me dê esse feedback, me mande por mensagem, por direct, porque eu quero saber. Antes da gente começar a falar sobre o assunto dessa segunda aula, eu quero reforçar para vocês a importância do aprendizado constante. Este mesmo aprendizado que é tão constante quanto a chegada a cada semestre de novos produtos dermocosméticos, de lançamentos na área de eletroterápicos. Isso exige de nós, a cada dia, um novo aprendizado, uma ressignificação, sim, uma quebra de paradigmas. Muita gente me pergunta e se sente até um pouco frustrado, né? Muitos alunos, profissionais que já estão há um certo tempo no mercado. Luciana, eu me sinto frustrada, eu me sinto desmotivada, eu me sinto como se eu não conhecesse absolutamente nada, porque o que conheciam foi desconstruído e está sendo reconstruído a cada passo. Vidas estão em jogo todos os dias. Os nossos pacientes, os nossos clientes, eles são clientes de dermatofuncional, clientes da estética facial, mas eles colocam ali em nossas mãos as suas vidas. Então, é necessário de verdade o aprendizado constante, a atualização e a capacitação. E para exemplificar um pouco isso para vocês, eu quero contar um pouco da minha história, um dos casos, um dos fatos que aconteceram comigo. E eu gosto sempre de contar isso porque eu não era uma profissional iniciante.
quando isso aconteceu comigo. Eu já era uma profissional, vamos dizer assim, com médio tempo de carreira, eu já conhecia algumas técnicas, eu já tinha me especializado, eu estava na minha segunda especialização e eu negligenciei o relato de caso, eu negligenciei o relato do cliente, eu me coloquei numa postura de conhecimento que nunca deve ser totalizada, nunca deve ser cheia 100%. Eu vivenciei um paciente que me procurou para fazer uma simples limpeza de pele e eu cumpri com todos os protocolos que eu deveria cumprir. Eu realizei uma excelente avaliação, eu fiz anamnese, eu higienizei essa pele para entender melhor o que se passava, eu cumpri com os protocolos do próprio procedimento, mas eu negligenciei alguns sinais clínicos que estavam ali acontecendo porque eu achava que toda a reação que acontecia na limpeza de pele, ela deveria ser sim uma reação inflamatória, ela deveria ser exagerada, era esperado aquele tipo de vermelhidão e eu também negligenciei a queixa do meu cliente, o relato do meu cliente, mesmo que eu não estivesse enxergando ali a questão inflamatória. A minha cliente se queixou muito de dor, ela se queixou de dor na extração, ela se queixou de queimor, de prurido, de sensação de ardor. E como ela era uma mulher com uma tez muito branquinha e eu não via essa vermelhidão, eu não enxergava esse sinal hiperêmico, essa inflamação, eu achei que era frescura. Eu achei que era excesso de queixa, era um paciente poliqueixoso, como muitos dos nossos pacientes em nossa prática clínica. Resultado final, essa paciente possuía uma rosácea grave e como muito pouca gente sabe, existem rosáceas que não nos dão sinais inflamatórios no exato momento do nosso atendimento. Eles nos mostram sinais um pouco retardados. Essa paciente foi para casa, a hiperemia aumentou em casa, se tornou muito grave, a ponto dela procurar uma unidade emergencial. Graças a Deus, nada de pior aconteceu, mas a região nasal dessa paciente das bochechas ficaram marcadas. Como muitos de vocês já devem ter sentido ou passado por essa situação, tiveram equimoses em alguns pontos e eu nem fiz uma pressão exagerada, mas isso tudo aconteceu pelo simples fato de eu ter negligenciado o relato da cliente e por eu ter, sinceramente, achado que essa paciente ela estava exagerando no procedimento. Então hoje eu digo para todos os meus alunos, gente, aprendizado, estudo constante, capacitação. Nós não sabemos tudo, não vamos negligenciar os relatos dos nossos pacientes e muitos desses relatos, eles nos dão feedback para que eu construa um diagnóstico final sobre aquele tecido, aquele tipo de pele, o fototipo ou, de fato, a hiperpigmentação, que é o nosso assunto da aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre avaliação diferencial dos tipos de mancha e vocês vão me ouvir aqui falando sobre relatos, sobre queixas, sobre vivências dos pacientes, especialmente do paciente nordestino, o paciente que tem fototipo 4A6, da pele morena negra, que é um paciente que dá, para todos nós, pequenos insights de quão inflamatória essa pele pode ser ou pode estar se tornando durante a nossa prática clínica. Vamos lá? Então vamos lá? Vamos entender hoje todos os tipos de manchas dérmicas. Esse é um assunto que encuca muitos profissionais. Antes disso, vamos entender o papel da radiação solar nas nossas hiperpigmentações. Então, hoje nós nos referimos à radiação UVA, UVB, como se elas fossem grandes inimigos da nossa pele. Mas olha só, os raios solares, eles são compostos por radiações visíveis e invisíveis. E esses espectros de raios solares, eles incluem uma série de ondas eletromagnéticas. Essa radiação eletromagnética, que é composta por partículas chamadas de fótons, elas possuem comprimentos de onda. E elas não são, minha gente, tão lesivas quanto nós imaginamos. Esse tipo de comprimento, ou estes tipos de comprimentos de ondas eletromagnéticas, eles existem basicamente, inclusive para combater alguns radicais livres que existem na nossa pele. Ou seja, o Sol nos envia uma espécie de raio, uma série de raios complexos, compostos por várias bandas de ondas eletromagnéticas, com frequências diferentes, e cada uma dessas frequências entra em ressonância, se equipara a estruturas
específicas que existem na nossa pele. O grande problema é que uma parte desses raios é filtrada pela camada de ozônio e outra parte ela é deturpada, chegando à nossa pele com características completamente diferentes das quais elas foram formadas. Bom, aqui nós temos uma imagem demonstrando a incidência de todas as bandas de onda eletromagnética que são emitidas pelo Sol e o seu processo de filtragem pela nossa camada de ozônio. Então, nós temos os raios infravermelho, que são aqueles tipos de raios que nos conferem calor, conforto, mas que também nos provém desidratação, envelhecimento e insolação. Nós temos os raios UVA, que são os famosos raios que nos conferem aquele bronzeado imediato, que é a marca da roupa íntima ou do biquíni, mas que nos conferem envelhecimento cutâneo e um câncer dérmico, pois este tipo de banda de onda entra em ressonância especificamente com a nossa derme. E nós temos os raios UVB, que são os raios que queimam, que causam eritema, vermelhidão e também promovem a síntese de vitamina D. Queimaduras solares e envelhecimento cutâneo mais epidérmico também são provocados pelos raios UVB. Então, só aqui nós já falamos de 3 tipos de bandas, 3 tipos de ondas eletromagnéticas emitidas pelo raio solar e cada uma dessas é equiparada a um tipo de camada específica. Quando nós falarmos de sol e de onda eletromagnética, nós não vamos falar apenas agora mais de só fotoproteção. Antes mesmo de falar sobre os tipos específicos de hipercromias, vamos falar da radiação solar. Nós costumamos ver radiação solar como algo totalmente detestável, abominável, mas eu quero falar da radiação solar com uma outra óptica. Primeiro vamos entender que os raios solares, eles não são compostos por radiações solares visíveis apenas. Existem radiações invisíveis e cada uma delas possui o seu papel. Segundo, eu quero que vocês entendam que o espectro de onda eletromagnética emitido pelo Sol, eles incluem uma série de radiações e cada uma dessas radiações eletromagnéticas são compostas por pequenas partículas determinadas por fótons e estes fótons viajam em velocidades diferentes. Luciana, o que é isso que eu nunca ouvi falar? Que informação é essa que eu nunca ouvi falar sobre o Sol? É isso mesmo. O Sol, ele emite raios visíveis e invisíveis, são frequências eletromagnéticas diferentes, são bandas de ondas eletromagnéticas diferentes. Imaginem como se vocês pudessem ver, saindo do Sol, várias ondas imantadas, como se fosse um ímã, e cada um dos fótons, pequenas partículas de luz que compõem estas ondas, vibram em frequências diferentes, viajam em frequências diferentes. Quanto maior a velocidade, o comprimento de onda de uma radiação, mais energia esses fótons têm, mais danos eles são capazes de provocar na nossa pele. E isso vai servir para vocês lá na frente para entender fototerapia, biofotomodulação, laser e LED. Então o Sol ele nos envia uma série de raios muito complexos. Nós precisamos entender isso para avaliar a pele quanto às suas classificações dérmicas. Nós precisamos ouvir do paciente essas queixas na anamnese, esses relatos, a famosa história da doença pregressa. Eu tomei muito sol na infância, eu tive insolação, eu fui uma pessoa que tive inúmeros episódios de formações de bolhas e queimaduras de 2º grau, eu me expus constantemente a uma radiação mais do início da manhã, final da tarde ou sol do meio do dia. Então isso vai nos nortear para classificar os tipos de manchas dérmicas, que é o nosso propósito aqui hoje. Bom, aqui nessa imagem nós podemos observar os raios emitidos pelo Sol com todas as suas bandas de ondas eletromagnéticas sendo filtradas pela camada de ozônio, mas nós temos um agravante que é a poluição. Então, estes raios que foram feitos perfeitos, que deveriam chegar com essas frequências e ter até um papel benéfico na nossa pele, eles são deturpados por essa nova camada de ozônio e por toda essa poluição que antecede a chegada deles aqui na nossa cidade, nos nossos corpos. Então, nós temos aqui os raios infravermelho, que são aqueles que nos dão a sensação de calor, de conforto e também promovem desidratação, envelhecimento, insolação.
Nós temos os raios UVA, que são os que conferem o bronzeamento imediato. A gente costuma dizer que são aqueles raios que tendem a pigmentar a derme de verdade, que causam envelhecimento substancial dérmico, falência de fibra colágena e elástica, destruição do conteúdo dérmico e também pode nos causar o câncer dérmico. E nós temos os raios UVB, que são aqueles raios do meio do dia, mais ou menos das 10 horas da manhã até aproximadamente as 15h30 da tarde. Esse tipo de onda eletromagnética é a onda que queima, que causa eritema, vermelhidão e que também aumenta a síntese de vitamina D. Ele também promove queimaduras solares, envelhecimento cutâneo e câncer epidérmico. Alguns fatores podem intervir também na radiação solar, que não são só a camada de ozônio ou a camada de poluição que essa radiação precisa vencer para chegar aqui à nossa pele. Que fatores são esses? Primeiro, a verticalidade da incidência desses raios. Se o seu cliente é um cliente que mora numa região onde essa concentração de raio UVA ou UVB ela é máxima, numa região íngreme, numa região de montanha, ele aumenta em cerca de 4 até 15% a incidência a cada 300 metros de altura destes raios solares sobre a sua pele. Portanto, se você vive numa região montanhosa, numa região realmente onde a altitude é mais alta, você tem muito mais incidência desses tipos de raio, consequentemente você tem mais envelhecimento e mais hiperpigmentações. A neve, ela reflete 80% dos raios solares, provocando o que a gente chama do efeito ricochete, que é a mesma coisa que acontece quando nós estamos na praia ou no local onde há exposição solar, porém nós não estamos diretamente sob o sol. Então, olha como nós nos enganamos. Nós achamos que embaixo de um guarda-chuva nós estamos muito mais protegidos até do que sob o sol. E é exatamente o contrário. Se você estiver num ambiente onde haja areia de praia, há um ricochete, uma incidência dessa radiação solar, uma reflexão e a volta desse ricochete, dessa radiação para dentro do sombreiro, aumentando o efeito do infravermelho e da radiação que vai estar presente a depender da hora do dia. Se eu estou neste momento como esse senhor aqui embaixo do guarda-chuva, no início ou no final do dia, eu tenho infravermelho e maior incidência da radiação UVA. Se eu estou nos períodos do meio do dia, entre as 10 e as 15 horas, eu tenho infravermelho em maior intensidade e maior incidência das radiações UVB. Luciana, para que eu preciso saber de tudo isso, se o que eu vim saber aqui nessa aula é sobre hiperpigmentação? Para entender, a partir do relato do seu cliente, como ele se expôs ao sol, em que períodos que ele mais se expôs, como funciona a reação da pele dele, diante de que mancha você está. E agora vamos de fato falar sobre hiperpigmentação, mas como eu sempre digo, é impossível falar sobre hiperpigmentação e manchas sem entender fototipos. Meus alunos já sabem essa aula, já viram essa imagem, já sabem que eu adoro essa imagem porque ela nos dá uma amostra do famoso fototipo de Fitzpatrick, porém um pouco mais abrasileirada. Então nessa imagem nós podemos observar do fototipo 1 ao fototipo 5 variações quanto à necessidade do uso do protetor solar, níveis de FPS sugeridos de formas completamente diferentes e uma diferença de tez de fato. Nós temos uma pele muito branca, como no fototipo 1, que nós chamamos de fototipo claro, branco, branquíssimo, é o branco marfim, pessoas de pele branca, com olhos claros, verdes ou azuis, cabelo loiro ou ruivo. Fototipo 2, mulheres de pele branca, porém não branco marfim, olhos verdes ou azuis, cabelo loiro ou castanho claro, louro escuro. Fototipo 3, que são mulheres brancas, um pouco mais bronzeadas, que não possuem mais os olhos verdes ou azuis, mas têm cabelo castanho claro, louro escuro. E esse fototipo 4 é o nosso calo no sapato. Esse fototipo 4 é um fototipo que hoje, diante das químicas capilares, nós temos muito morenas claras
com os cabelos loiros, com luzes. E nós temos muitas meninas que são brancas e que estão muito bronzeadas, como o fototipo 3, e nós não sabemos se estamos diante de um fototipo 3 ou 4. O 4, ela já é uma parda bem clara, com os olhos com cor característica, que eu já vou falar para vocês aqui, é um grande pulo do gato, que é uma cor castanha. A gente chama de castanho cor de mel, que é diferente da cor dos olhos castanhos do fototipo 3. Essa cor, né, e essas características, elas são produtos de uma miscigenação racial. Então, quando você estiver na dúvida se está olhando para uma mulher fototipo 3 branca ou para uma morena clara, nós precisamos somar esses elementos. As mulheres de fototipo 3, geralmente têm a tez clara, elas são brancas, mas mais bronzeadas. Elas têm um cabelo loiro escuro ou castanho claro, mas elas possuem a cor dos olhos, o que a gente chama de castanho avelã. É acastanhado, é um castanho meio esverdeado. As fototipos 4, que são as pardas claras, elas são produtos já da miscigenação de brancos com negros, brancos com índios, índios com negros. Essa gama, né, de miscigenação que nós temos aqui no nosso país, e nós já temos uma parda clara com cabelo castanho médio ou até castanho claro, porém os olhos já são castanho cor de mel, que é uma grande característica do fototipo 4. A fototipo 5, ela é a parda mais tradicional, é a morena de fato, de olhos castanhos escuros ou negros e cabelo castanho escuro ou negro. E o nosso fototipo 6, o nosso negro brasileiro, aliás, o negro americano, segundo as bibliografias, não é Luciana que está falando, nós não gostamos de usar esse termo, mas é o nosso famoso mulato. Nós não temos negros africanos, é muito raro o negro de tez negra do Brasil. Então aqui no Brasil nós temos os pardos escuros. Nós temos no 4 um pardo bem claro, no fototipo 5 um pardo médio e no fototipo 6 um pardo escuro a negro, porém negro americano. E por que eu preciso olhar para o fototipo quando eu estou querendo entender apenas hiperpigmentação? Porque eu preciso entender que cada um desses fototipos, eles nos falam sobre quantidade de melanócitos, capacidade que esses melanócitos possuem em transmitir melanina através de seus pseudópodos, das suas vesículas para os nossos queratinócitos, mas eu também preciso entender qual é a cor do pigmento de cada um desses pacientes. Nós já falamos na aula anterior que os pacientes, né, ou os nossos clientes de tez clara, eles têm um tipo de cor para manchas epidérmicas e outro para manchas dérmicas. Eles têm, os 4 a 6, um tipo de cor, um determinado pigmento, uma cor específica para uma mancha epidérmica ou dérmica. Mas vamos repetir. Fototipos de 1 a 3, as suas manchas epidérmicas mais superficiais, que são aquelas cores mais escuras que sua pele pode mostrar a pigmentação, ela pigmenta mais ou menos um castanho médio. Já a mancha dérmica dos fototipos 1 a 3, elas possuem um castanho mais claro. Enquanto os fototipos 4 a 6, a cor mais escura que esse fototipo pode manchar é em torno de castanho escuro a negro. E a sua mancha dérmica pigmenta um tom castanho médio, que nós chamamos de cor café com leite. Com isso, vamos agora entender quais são, de fato, as hiperpigmentações dérmicas. Nós temos os outros fatores que também aceleram o envelhecimento e a pigmentação, velhos conhecidos nossos como fatores ambientais, vento, umidade, poluição, agressividade do sol. Alguns tipos de atividades profissionais, então esportistas, pedreiros, camponeses, agricultores se expõem muito mais ao sol e têm maior risco de hiperpigmentação. O cigarro, a nicotina, ela provoca essa vasoconstricção superficial e essa vasoconstricção também diminui, olha só que dado importante, a concentração de vitamina E no nosso sangue, que é um grande antioxidante. Com isso, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que os pacientes que fumam, eles têm muito mais tendência a pigmentações oxidativas por estresse oxidativo
hidérmicas do que epidérmicas, porque a vasoconstricção causada pela nicotina diminui a concentração de vitamina E. E o álcool? O álcool possui um papel importante no que diz respeito a manchas dérmicas? Sim, porque o álcool provoca uma grande vasodilatação periférica, mas leva a uma vasoconstricção central. Então não é à toa que uma boa parte dos nossos pacientes que consomem muito álcool, eles apresentem também manchas dérmicas específicas, além de rugas, desidratação, afinamento e perda da elasticidade da pele. O estresse, que é o nosso velho conhecido, nós já sabemos que ele pode ser produzido por diversas formas, então posso ter um estresse do meu organismo por má nutrição, por fadiga, por questões emocionais, por insônia, estresse visível, audível, consumo de drogas e o próprio envelhecimento cronológico que diz respeito à nossa idade, mas que essa teoria já não é nem mais tão considerada nos dias de hoje. Nós não acreditamos mais que o envelhecimento cronológico ele seja capaz de determinar as hiperpigmentações, tá? Bom, aqui nessa imagem nós podemos ver uma face exposta ao sol e todos esses fatores que foram citados, passando por um envelhecimento bem importante. Então nós temos aqui vento, exposição solar, poluição, cigarro, bebida alcoólica e o próprio envelhecimento cronológico, levando à formação não só de rugas, de rítides estáticas, dinâmicas, flacidez de pele, mas também a hiperpigmentações, que é o escopo de nossa aula. Diversos componentes compõem a cor da nossa pele. Temos componentes vermelhos, determinados pela hemoglobina do nosso sangue. Temos componentes acinzentados, que dizem respeito à nossa queratina, ao acúmulo de camada córnea, de hiperkeratinização que pode existir na nossa pele. E temos, de fato, a melanina. Quando formos avaliar um cliente quanto à sua hiperpigmentação, nós temos que ter em mente tudo isso. Eu tenho que me lembrar do que o paciente me falou, eu preciso me lembrar da história da sua doença pregressa, como ele se hiperpigmentou, o que é que ele fez lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, com ou sem proteção solar. Eu preciso me recordar com certeza quais são as características vasculares que possam existir ali e que determinem um fundo eritematoso avermelhado. E eu preciso também considerar a história da doença atual. Quais foram os eventos que aconteceram nessa pele para determinar esse tipo de hiperpigmentação. Essa melanina, ela é composta por hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. E é produzida, como nós já sabemos, pelo melanócito. Gente, os melanócitos não estão na derme. Os melanócitos, eles estão literalmente na transição entre epiderme e ederme, numa camada que nós conhecemos como camada dermoepidérmica, papilas interdigitais. Eles se localizam exatamente nessa transição e o seu grande papel na pele é atuar como proteção contra os raios solares. Então lembra da banda das ondas eletromagnéticas transferidas pelo Sol, transmitidas pelo Sol? Quando essas ondas eletromagnéticas elas chegam à nossa pele, presta atenção nesse dado que é muito importante. A depender do seu fototipo, o seu fototipo, sendo branco, moreno, pardo ou negro, ele entra em ressonância ou não com determinados tipos de frequência eletromagnética transmitida pelo Sol. Existem frequências em que os fototipos ou determinados tipos de fototipos aceitam, absorvem, e existem outras frequências que esses fototipos repelem, rebatem, estranham e ficam totalmente hiperêmicos, avermelhados e inflamados. Com isso, lá na frente vocês vão ter muito mais facilidade, inclusive, para entender a atuação e a colocação de parâmetros específicos com laser, com LED, porque quando falamos de laser e LED, nós estamos falando sobre frequências de ondas de luz e a ressonância específica com cada uma dessas ondas como a nossa pele. Então o nosso melanócito ele não é um vilão. O nosso melanócito ele está aqui para filtrar, a depender do seu tipo de fototipo,
Quais são as frequências que a sua pele tolera ou não? Ele produz a melanina, que é responsável também pela coloração da sua pele, e com essa coloração específica que você possui, essa melanina funciona como um filtro, permitindo mais ou menos entrada de raios infravermelho, UVA e UVB. Agora você consegue olhar para trás para a avaliação de fit espectro e entender que os fototipos claros têm um determinado tipo de pigmentação, que é muito pouca, né? Os melanócitos distribuem muito pouca melanina e que esse filtro feito de melanina não permite tanta entrada de raios infravermelhos, nem UVA e UVB, e por isso que é tão difícil essa pele realmente pigmentar pela quantidade diminuta de melanina que ela possui, mas ao mesmo tempo esse filtro não tolera bem essas radiações, ele rebate, ele estranha, por isso que ele é tão inflamatório, hiperêmico e eritematoso. Em contrapartida, nós, uma grande maioria do Nordeste, que possuímos uma grande quantidade de melanina secretada pelos nossos melanócitos, possuímos esse filtro de melanina que determina a tez e a cor da nossa pele, permitindo a absorção de alguns espectros de onda, especialmente os raios UVA, e isso faz com que a gente bronzeie com muita facilidade e não permitindo a entrada de outros espectros de onda, o que nos torna extremamente inflamatórios. Nós bronzeamos com muita facilidade, mas nos inflamamos tão facilmente quanto. Esses melanócitos, eles estão no extrato basal e eles têm uma quantidade, possuem, na verdade, projetam uma quantidade de melanina muito maior quando eles estão expostos à luz. Ao penetrar na pele, essa luz ela é absorvida pelos cromóforos, que são os receptores que recebem essa radiação no nosso tecido. Essa energia precisa ser dissipada, então ela dissipa, né, essa energia eletromagnética, ela dissipa os radicais livres e ao mesmo tempo estimula a produção de melanina, que também é considerado um cromóforo epidérmico. A radiação ultravioleta aumenta a atividade do melanócito e quanto mais longa ela for, em menor grau a luz visível é capaz de escurecer a melanina existente. Então essa melanina produzida pelos melanócitos, resumindo bem, ela determina a cor da sua pele. Ela funciona como um filtro natural às ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol. Ela determina a sua capacidade de bronzeamento ou de queimadura diante do Sol e, consequentemente, o seu nível de fragilidade vascular. Se você é uma pessoa, um cliente, que não aceita bem determinados espectros de onda eletromagnética, você estranha essa radiação, você é mais hiperêmico. Você tem um tipo de fragilidade. E, ao mesmo tempo, se você é um indivíduo de fototipos 4 a 6, você tem um filtro natural que permite a absorção de determinados espectros de onda, te dá um bronzeamento legal, mas, em contrapartida, te deixa com um caráter extremamente inflamatório. Os melanócitos, eles são oriundos dos nossos melanoblastos e têm origem na nossa crista neural. Eles existem desde que nós somos um embrião. Na pele estão na membrana basal e na derme de forma superficial. Existem melanócitos na derme, determinando o nosso famoso melasma dérmico ou melasma misto? Existe, porém em mínimas quantidades. Na epiderme é onde eles estão realmente de forma regular, proporcional, transmitindo através das suas organelas citoplasmáticas, que são os melanossomos, pequenas vesículas contendo melanina, para pigmentar a epiderme, caso a mancha seja epidérmica, ou a derme, se sua mancha for adérmica. Então, existe uma associação íntima entre melanócito e queratinócito, que nós chamamos de unidade epidérmico-melânica. Na prática, hoje, um único melanócito está para 36 queratinócitos na pele humana. E essa variação entre os fototipos, ela não significa que por você pertencer do fototipo 4 ou 6, que você possuirá mais melanócitos ou produzirá quantidades absurdas, muito maiores de melanina do que um fototipo claro. Não, é muito pouca a diferença entre esses grupos étnicos.
há uma diferença também no tamanho dos melanossomas e a forma como eles distribuem-se nos queratinócitos. Esse número de melanócitos ele também pode diminuir com a idade, então é muito comum que os nossos pacientes a partir dos 50 anos eles se tornem com uma cor mais pálida, mais claros, diferente de quando eles eram mais jovens. E existe também uma atividade citoclínica descoberta por Manson em 1948, que é a capacidade específica de transferência dessa melanina para os melanócitos secretores, tá? Nas pigmentações, nós temos melanócitos tipo específicos. O que quer dizer isso? São melanócitos especializados em manchar, em pigmentar. Os melanossomas nesses melanócitos são maiores, são mais densos e são alongados. A capacidade citoclínica, ela pode se tornar anormal ou exacerbada caso o indivíduo tenha sofrido diversos eventos inflamatórios. Então vamos resumir mais uma vez. Nós temos melanócitos na camada dermoepidérmica, nós temos melanócitos na derme superficial, nós temos melanócitos com atividade citoclínica normal, secretando melanina para determinar o seu fenotipo, o filtro que literalmente determina que tipo de radiação ultravioleta permeará a sua pele e qual será rebatida, refletida, lhe dando o eritema ou desconforto tegumentar. E, acima de tudo, nós temos uma atividade citoclínica anormal que pode ser desenvolvida caso esse indivíduo passe por sucessivas hiperpigmentações. Neste slide em específico, nós vemos a tirosinase, uma enzima super importante que intervém 2 vezes no processo de formação da melanina. Então, há inicialmente a tirosina, que sofre o efeito da tirosinase e transforma-se em dopa, mais uma vez sofre o efeito da tirosinase e transforma-se em dopaquinona, e essa dopaquinona divide-se em 2 tipos de melaninas, a feomelanina e a eumelanina, que juntas são capazes de determinar cores diferentes dos indivíduos. E o que a gente entende por mancha ou discromia? Elas são dermopatologias endógenas e ou exógenas. Elas podem ser apenas externas, externas e internas ou somente internas, que se caracterizam pela modificação da cor da pele em relação à tez normal. Essas anomalias elas surgem por excesso de melanina, atividade citoclínica normal ou por uma ausência de melanina nos casos de acromia ou hipocromia. Existe uma polêmica quanto ao resultado dos procedimentos ou dermocosméticos ou ainda procedimentos dermatológicos no que diz respeito ao tratamento de mancha. Muitos afirmam que a mancha nunca se resolve, ela apenas melhora ou piora. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que nós não precisamos literalmente invadir a pele com agressividade para remover uma mancha e que é muito possível tratar a mancha e resolvê-la e destruir de fato, de forma conclusiva, essa polêmica quanto ao uso dos dermocosméticos. As regiões de maior incidência das manchas são no buço, centro facial, região mentoniana, malar ou até em toda a face, a depender da gravidade do paciente. E há, sim, de fato, uma diferença na coloração da pele após a exposição dessas manchas já pré-existentes. Então, é muito comum, por exemplo, pacientes com melasma aparecerem com melasma completamente enegrecido, como se essa cor negra fosse a cor até de uma mancha epidérmica, mas há uma reagressão dessa mancha. E é muito importante colher na anamnese do paciente informações que nos norteiem quanto a isso. Quem são, de fato, as principais manchas dérmicas que nós podemos hoje classificar na pele dos nossos clientes? Nós temos os melasmas, as efélides ou sardas, as melanoses solares e as manchas por estresse oxidativo, e eu vou exemplificar cada uma delas aqui nas próximas imagens. Bom, melasma, minha gente, ele afeta frequentemente mulheres grávidas, pessoas com propensão genética ou que usam drogas ambulatoriais como estrógenos e que também pode acontecer em homens.
Estes são conceitos bibliográficos, conceitos aos quais nós estivemos presos por muitos anos e nós não conseguíamos diagnosticar o melasma, essa mancha em tom acastanhado no nosso cliente, manchas que aumentam progressivamente, que nos frustram, nos entristecem, que a gente não consegue resolver. Se a gente começar a pensar nessa questão estrógeno, nós vamos observar que os nossos pacientes eles têm aumentado muito o seu índice glicêmico. Eles têm se alimentado de carboidratos muito mais pobres e que esse alto consumo de carboidrato tem feito com que esses pacientes, eles realmente, além da pobreza e da má nutrição alimentar, e a má nutrição desencadeia toda uma pobreza de vitaminas, de antioxidantes e de nutrientes no nosso corpo, ele também faz com que nós aumentemos o volume dentro de cada um dos nossos adipócitos. Quando nós aumentamos muito o adipócito a ponto do corpo não conseguir, com as suas próprias doses de insulina interna, gerar uma quebra desse carboidrato, nós desenvolvemos o que chamamos da resistência pré-insulínica e que pode evoluir tranquilamente para a diabetes. Luciana, por que falar de diabetes se nós estamos falando de melasma? Porque eu quero mostrar para vocês que a pré-diabetes ou a diabetes instalada, ela tem total ligação hoje com a formação melânica. Então, nós não podemos mais hoje olhar para melasma e pensar somente numa mulher que toma anticoncepcional, numa mulher gestante, lactante, no pós-gestação ou pessoas que utilizam drogas. Nós temos todos os dias diante de nós clientes, familiares, pacientes, amigos, colegas profissionais que engordaram muito, que não conseguem emagrecer com facilidade, que estão apresentando uma resistência insulínica e que nós podemos ver exemplificados ali em sua face, envelhecimento cutâneo por má nutrição, um organismo pobre em nutrientes, ele envelhece mais facilmente, manchas epidérmicas e dérmicas. E de onde que vem essas manchas? Do grande aumento estrógeno provocado por esse crescimento exagerado dos adipócitos. Então, é muito comum a instalação da deficiência da resistência insulínica e esse aumento de estrógeno no nosso organismo. Nós temos hoje 3 tipos de melasma específico. Tá? As bibliografias classificam as manchas como melasma superficial, epidérmico, melasma dérmico ou melasma misto. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso, mostrando nas manchas. E eu vou falar sobre características específicas que são condição indispensável para que você possa diagnosticar essa mancha com melasma. Nós temos as efélides ou sardas, que são manchas genéticas, pequenas, castanho claras ou castanho média, que aparecem muito na infância após a exposição solar e que tende a aumentar pela exposição solar. Já para a gente falar e concluir, o que podem ser as sardas ou as efélides, nós podemos dizer que as sardas e efélides, elas sempre começam, gravem bem isso, no centro facial. Elas começam no centro e elas migram para a periferia. Mesmo que o seu cliente ele possua efélide em toda a face, pescoço, colo, região dorsal, ombros, elas começaram no centro e migraram para a periferia. Todas as manchas que começaram no centro e migraram para a periferia são efélides ou sardas? Não. Elas precisam ter um formato específico. As sardas são discoides. Elas têm formato de disco achatado. E isso é exatamente o que as diferencia da melanose solar ou da melanose senil, que são manchas que não começam na região centrofacial, elas partem da periferia para o centro, elas geralmente iniciam-se nas regiões temporais, regiões zigomáticas, pré-auriculares, nos braços do vovô e da vovó, no dorso das mãos e elas tendem à região central. São aquelas manchinhas que os nossos vovôs, nossos parentes mais idosos vão constantemente ao dermatologista para realizarem a famosa cauterização. E qual é a característica que me permite diagnosticar se eu estou diante de verdade de uma melanose senil? A sua forma estrutural. As melanoses solares ou senis, elas parecem pequenos mapinhas geográficos, elas não são discoides. Então, todas as vezes que vocês olharem para o paciente que possui múltiplas manchas salpicadas, que não tem um formato totalmente circunscrito, que não são uma mancha central ou periférica, sempre se perguntem:
Onde essas hiperpigmentações começaram? As efélides iniciam-se no centro, são manchas dérmicas de cor acastanhada dérmica. Se eu estiver diante de um fototipo claro, qual é a cor da mancha dérmica no fototipo claro? Castanho claro. Se eu estiver diante de um fototipo 4 ou 6, qual é a cor da mancha dérmica no 4 ou 6? Castanho médio, café com leite. Então, elas têm a cor da mancha dérmica, porém em formato discoide e iniciam-se do centro para a periferia. Diferente da melanose solar ou senil. E eu tenho uma observação para falar em relação à melanose solar. Esse é um termo que se utilizou por muito tempo por se desconhecer de fato a origem da melanose solar. Muitos dos nossos vovôs e vovós nem tomam sol e possuem essas manchas. Já repararam aqueles vovozinhos ou vovós que ficam sentadinhos em casa, no mesmo local, todos os dias, na mesma cadeira, que apresentam a marca do hobby, da camisola e possuem manchas mesmo sem se expor diretamente ao sol? De onde vieram essas melanoses que se iniciam da periferia ao centro, que tem formato apergaminhado, como se fossem pequenos mapinhas geográficos e que tem cor de mancha dérmica? Hoje, nós já entendemos que essas manchas, elas se iniciam em indivíduos acima dos 37, 38, 40 anos, porque essa é de fato a hora em que o corpo chega no seu limite. As melanoses hoje elas são entendidas como um acúmulo de lipofuscina, que são um resíduo metabólico do nosso organismo. Esse resíduo, ele é literalmente radical livre, resíduo subproduto da peroxidação de carboidratos pobres, isso mesmo. Se você tem uma péssima alimentação, uma alimentação rica em carboidratos ruins, gorduras saturadas, colesteróis, bebida alcoólica em exagero, todos esses subprodutos ficam circulando pelo seu intestício, seu trato gastrointestinal não consegue metabolizar, seu fígado não consegue se livrar disso, da sua corrente sanguínea. E o que é que acontece? Esse subproduto fica circulante dentro do citoplasma de cada uma das suas células e inicia-se um movimento quase autofágico de degradação dos seus lisossomos para contra essa estrutura. Mas esses resíduos são tão tóxicos que eles conseguem destruir a membrana das suas próprias organelas. E esse lixo celular que sobra dentro das suas células é chamada de lipofuscina. E aí adivinhe, essa lipofuscina ela fica ali guardadinha. Porém, quando você se expõe ao sol, ela sobe à superfície. Hoje nós já sabemos que a lipofuscina reage muito tranquilamente à radiação solar infravermelha, e é por isso que o vovô e a vovó, sem tomar diretamente, sem se expor diretamente ao raio UVA, UVB, ele mancha somente pelo calor, pelo mormaço. É por isso que nós, mesmo embaixo dos sombreiros, usando viseira, chapéu, nós conseguimos fazer esse tipo de hiperpigmentação porque ela se superficializa diante dos raios infravermelho, ela se superficializa quando você se expõe à radiação da banda vermelha e ela se superficializa sempre que você estiver diante do espectro de onda verde, e é por isso que esse tipo de paciente nunca pode realizar uma terapia com o LED verde. Então, melasma, que é uma hipermelanose, varia do castanho claro ao escuro, acomete principalmente as faces, todas as raças e sexos, tem prevalência nas mulheres de origem hispânica e mulheres latinas, porque nós somos de fato mais pigmentados, apresentamos uma maior quantidade de produção de melanina e de fato acomete mais as regiões tropicais. Existem fatores etiológicos implicados, claro, se eu tenho pais que tiveram melasma, eu tenho tendência a ter. Os fatores endocrinológicos, se nós prestarmos atenção, contraceptivo, gravidez, são todos pertinentes a esse aumento de produção estrógena que pode determinar o nosso melasma. E os cosméticos? Qual o papel que o cosmético tem hoje na instalação e no início de uma mancha dérmica? O papel de disrupção hormonal. Quanto mais você utiliza dermocosméticos com bases petroladas, derivadas de benzenos, formaldeídos, petróleo, eles tendem a levar um aumento do estrógeno no seu organismo e a formação do melasma. Então, alto nível de estrógeno e progesterona estão sim associados ao desenvolvimento de melasma, assim como na gravidez, como no uso de contraceptivo e reposição
menopausal. Pérez, em avaliação endocrinológica de 9 pacientes com melasma, encontraram níveis significativos de hormônio luteinizante baixo, assim como estradiol, sugerindo uma evidência de